Fala, pessoal. Estamos aí novamente aí agora no 5º episódio Especialistas no Ar, né? E compartilhar aquele bate-papo aí do nosso setor de HVAC, né? Pegando toda a família de climatização e refrigeração e compartilhar um pouquinho com vocês aí no dia a dia. E se tiverem vontade de participar, compartilhem lá, dê o seu link lá no nosso LinkedIn, nas nossas plataformas, será muito bem-vindo. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar o nosso 5º episódio aí, Especialistas no Ar, né? O Colite sempre me fala que eu tenho que falar no Especialistas no Ar, né? É isso aí. Dessa vez aí a gente é o nome do podcast. Já está aprendendo. Então hoje estamos aí com o nosso amigo Colite, né? Feliz de novo estar participando novamente. Tivemos uma substituição importante aí, trouxemos um convidado hoje, mas mantive minha cadeira. Então, agradecer o convite, poder estar mais uma vez aí gravando, compartilhando um pouquinho de conhecimento com o pessoal. Legal. E hoje a gente tem aí uma figura aí, um amigo de muito tempo de profissão, né? Eu acho que mais de 25 anos, né, André? 25 anos. Uma pessoa que insistiu para... te incomodou. Que tem uma história muito bacana e participa de toda a transformação do GSC, né? Muito legal. Seja bem-vindo aí, André. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Demorou um pouco, mas a gente conseguiu se alinhar. Demorou porque ele recusou 2, né, Colite? Mas por motivos importantes. Mas nós estamos aí, eu acho que vai ser produtivo, vai ser bacana. Muito bom, André, muito bom. Nós tivemos a semana passada, a gente conversou um pouco aqui sobre a questão das legislações, né? Falamos sobre PMOC e tem assunto assim para a gente conversar com muita abrangência, né? Muito conteúdo. Mas hoje é importante, André, a gente está aqui porque tu é um profissional que, além de toda a experiência, participa de alguns projetos, né? Que começa lá desde o início de um contrato, começa lá fazendo toda a parte de inventário, criando os planos de manutenções, né? E aí por diante. Então, conta um pouquinho para nós aí, como é que é essa questão aí de iniciar o contrato, criar os planos, né? E depois tudo com a sua criticidade, como é que isso acontece na prática, né? Que hoje é importante a gente entender na prática aí. Isso é muito legal porque eu vou um pouquinho mais longe do que esse contexto, que é a mão na ferramenta, né? Então, a gente nasceu com a mão na ferramenta, assim como tu, né? A gente tem muita expertise propriamente a execução da manutenção. Daí, quando é proposto para a gente um desafio diferente, uma história diferente de gestão, a gente traz o conceito e as ideias que a gente tem lá das execuções, né? E isso foi muito válido para os meus projetos, né? E no meu projeto atual, quando eu cheguei, parte dele estava executado, né? Entretanto, era aquela coisa física ainda, folhas de papel, né? Tudo impressora. O tal do book, né, Colite? O famoso book, bom de arrumar, bom de preparar, bom de achar algum dado, bom de buscar um histórico. O Colite estava contando para nós em outro episódio aí que ele era responsável naquela época lá pelo planejamento, tinha que criar os books, né? Então era papel pra caramba, né? A gente é de um pouquinho mais antigo que tinha, no cliente tinha uma folha, né? Lembra que tinha lá... Ficava pendurado. Ficava pendurado, é um pouquinho mais antigo. Mas realmente eu assisti o episódio que o Colite comentou, e aí trazendo para o projeto que a gente começou lá, existia todo mês uma pilha de folhas que a gente tinha que imprimir, né? Uma pessoa responsável por todo esse planejamento, essa execução, folhas e mais folhas, cartuchos e mais cartuchos, separar toda essa documentação, entregar para cada local, né, para distribuir dentro da planta para cada técnico. Aí essa é a primeira parte. A segunda parte, retornou essa documentação, lançar dentro do sistema, dar baixa dentro do sistema, lançar o que o técnico captou. E aí a formação de relatórios era tudo muito manual, tudo muito... dependia-se muito de criação de relatórios dentro de um sistema bem complexo. André, só quando tu traz assim, que tu tem que passar para os profissionais, né? Hoje o teu projeto lá, ele é descentralizado, né? Tu tem uma unidade
E dentro dessa planta existe 4 ou 5 unidades, né? Isso, daí são 3 centros, 4 centros, né? Que cada uma tem as suas oficinas separadas, tudo separado. Então, se distribuía tudo dessa forma, né? Toda a logística de levar a documentação e buscar a documentação em uma pessoa só para lançar dados, imprimir dados, né? Coletar esses dados, né? E o cliente, por outro lado, querendo resposta rápida, que a evolução cada vez está mais rápida, né? E isso tudo para nós foi algo fenomenal quando a gente começou a entrar com uma ideia diferente, com esse conceito diferente, sabe? E trouxe um resultado rápido, um resultado diferente. E esse diferente. Conceito, o que tu quer dizer assim? A questão de digitalizar realmente todo o processo, desde do início, planejamento, mapa de manutenção, a evolução da manutenção lá, criação de OS, né? O encerramento da OS, o técnico passou a fazer. Então a gente passa a demanda tudo via sistema, o técnico só destina o técnico, aloca o técnico vai lá, faz o que tem que fazer, encerra, alimenta, e a gente só monitora em tempo real cada item que a gente vai... E não querendo te interromper, mas já interrompendo, e quando rompeu essa barreira vamos dizer, esse modelo tradicional, tanto no HVAC como qualquer em outra disciplina, isso foi muito rápido, esse salto, né? Acho que a gente também já comentou aqui, que vamos pegar uma facility, quando a gente entra num banheiro, tem um QR Code lá, que se tu ler, tu pega o registro histórico da higienização do ambiente, do local, que se nós for pegar 10 anos, vou jogar alto, 10 anos atrás, isso seria impensável, né? Porque é um modelo muito tradicional, não tinha essa tecnologia embarcada dentro da indústria. A partir do momento que se deu o primeiro passo, foi em tão larga escala para todos os lados que a evolução foi muito rápida, né? Então, começou a contar a história desse projeto que já estava até avançado, essa parte assim, mais para trás, e aí esse mais para trás, 12, 13, 14 anos, que é uma diferença curta, era muito mais primitivo, tu não tinha como buscar nada, era tudo manual, vai folhear o book. Daí a folha ficava pendurada lá na casa de máquina, lá no 5º pavimento, tu chegava lá, a folha não tá aqui. E agora? Para onde é que foi? Com quem é que tá? Quem é que foi o último a assinar? E aí, quando entra esse boom assim, de tecnologia na indústria, se vê e rompe e acaba se tendo muitos ganhos, que é o que tu já tá dizendo aí, né? Tu elimina uma pessoa só para lançar dados. Tu elimina a logística de buscar os books para te colocar no sistema, que foi uma primeira evolução que se teve. Então, são vários pequenos passos, mas que foram muito rápidos, né? Eu acho que traz a garantia de dados em tempo real, sabe? Que é a confiança. A pessoa, o teu contato lá, teu cliente te pede uma informação, nesse tempo tu chegava lá, tu não tinha os dados na mão. Tu tinha um relatório final que não constava a tensão, corrente, não tinha o histórico. Hoje não, hoje tu consegue fazer todo um estudo, um levantamento e chegar à conclusão se teve alguma oscilação de tensão, alguma coisa desse tipo, é instantâneo. É natural ali, tu puxa um relatório, manda para o cliente, quase que pronto. Isso é legal, André. Eu queria pegar um gancho do Collet, né, que ele está resgatando, assim, porque aí tem uma transformação, né? Tu começou com o modelo tradicional, já tu mesmo falou, né, que tu pegou já o processo já em andamento, e aí tu deu continuidade, e aí tu entrou com o processo de digitalização. E como é que foi isso, né? Porque tu pegar todo aquele conteúdo do tradicional, da parte toda do book do Collet, né? Trazer todas aquelas informações para a parte digital e depois fazer que as pessoas entendam a necessidade, o ganho, como é importante aquilo para elas, né? Para os profissionais. Como é que foi isso? Foi bem bacana porque a equipe que me auxiliou lá, ela comprou a ideia, porque realmente era muito maçante, tanto para mim, né, como gestor, para o cliente e para eles muito mais, que eles saíam com uma pilha de folhas e ter que preencher aquele negócio, né? E teve a compra da ideia por parte da equipe, sabe? E teve dificuldades, né? Montar um plano, imagina, não é só um, são N planos que a gente tem que montar, estruturar um mapa
de 52, 54 semanas já é complicado, é difícil e foi feito, né? Doeu, né? Olhar caso a caso, equipamento por equipamento, checklist por checklist, olhando no sistema, né? O que está certo, o que está errado. Né? E aí depois a evolução disso, que foi ajustar o que estava fora da curva, né? Nos planos e tudo. E mais o balanceamento de toda essa coisa para não... E especificamente esse projeto que tu tá hoje, que tu conduziu isso, tinha características muito próprias também, né? Porque a gente está falando aí de mais de 1.000 ativos e tu tem famílias com uma periodicidade. E aí dentro dessa periodicidade, tu tem a criticidade dela ainda. Aí tu tem outras famílias com outras periodicidades, mas que vai seguir a mesma criticidade daquela lá, A, B, C e D. Agora tu joga tudo isso aí em 52 semanas e te vira. É que, pegando os críticos A, por exemplo, crítico A tu tem que olhar ativo por ativo. Se eu tenho 300 ativos crítico A, cada um pode ser que tenha uma característica dentro do checklist diferente. Uma pergunta específica, uma inspeção diferente, ou uma periodicidade diferente. Então, é tudo muito, muito detalhado, tudo muito... trabalhoso, né? Mas foi bem legal a equipe ter comprado a ideia e a gente colhe frutos disso. Hoje pode ser que tenha alguma coisa que a gente tenha que evoluir nos questionários, sim, né? Mas isso é a constância dos projetos, né? Que é a melhoria contínua do negócio, né? Legal, é importante isso, né? Porque a gente traz a questão das pessoas, né? E as pessoas são extremamente importantes nessa transformação, sair do tradicional, do papel, para a digitalização, né? E pelo que eu entendi, o time lá comprou a ideia, gostou daquilo, e aquilo traz benefícios, né, André? Hoje o sistema facilita, né? O sistema traz confiança para eles de poder ver quem não fez, quem fez, qual a qualidade dessa coleta de dados que foi passada para a equipe, né? Então, a liderança, quando comprou a ideia, sabia que isso ia ser um investimento técnico para eles mesmos poder cobrar em campo. Então, hoje, quem chega de fora já sabe que aquilo ali é algo que ela nem imagina o trabalho que se passou quando nasceu o projeto, né? Mas a evolução e eles seguirem com aquilo ali, com aquela ideia de cada líder é fantástica. Acontece e os líderes cobram, né, que aquilo ali aconteça mediante a dados estatísticos que se tem online que a gente monitora. Né? E quando vocês falam assim, né, das pessoas, de comprar a ideia, tu conseguir romper essa barreira do tradicional, que te dá mais velocidade nos dados, te dá mais confiança e te dá o poder, vou usar o termo poder, de tu ter, consequentemente, mais velocidade, mais assertividade e dar um feedback pro teu técnico, pro teu mecânico, pro teu auxiliar, que está apontado lá junto na ordem quem é que estava lá, qual é a atividade de cada um, consequentemente pro teu planejador. Então, tu acaba envolvendo toda a cadeia e te dando velocidade, e quando tu vai dar um feedback mais rápido, mais preciso, tu acaba envolvendo mais as pessoas, tu acaba gerando mais engajamento, que lá atrás não dava para fazer, não, é claro que dava. Só que tu ficava, às vezes, confiando no histórico que tu já tinha de dados, e aí, às vezes, quando ia estourar a máquina, quem é que pagou? O último que foi lá. Então, tu ter essa garantia, que é quando a gente consegue implementar uma digitalização, tu acaba naturalmente envolvendo mais o grupo, né? Isso é legal que tu está trazendo, porque quando a gente tem um indicador de produtividade, né? Que o técnico foi lá e executou, a gente quer saber o tempo produtivo, improdutivo, essa coisa toda. Ninguém gosta de ser o improdutivo da jogada com o menor número de horas apontadas, né? Então, tu mostra esse indicador, as pessoas, tem que melhorar meus lançamentos, que, eu trabalhei, eu fiz, né, minhas horas e não tá certo. Então, alguma ordem tu não encerrou corretamente. Daí começa a se apurar, né, e vocês começam a ter essa preocupação, esse entendimento, e passa a ter uma competição saudável para não ser o improdutivo, né, ou o mais produtivo do negócio. Né?
e fazer a coisa certa, porque o errado vai aparecer lá na frente e muito rápido, né, no monitoramento vai aparecer. Tu tem mais ordens encerradas, tu tem mais horas alocadas, tu acaba conseguindo encerrar o teu mês com menos desvio, porque tu já está monitorando todo dia aquilo, né? Quando acaba, acaba mesmo, né? Então... E tem uma ação muito legal que eu me lembro, que eu acompanhei tu realizando, que tu fazia uma troca de feedback com as pessoas, né? Com os técnicos que estavam preenchendo, e tu levava aquilo para a ferramenta, né? Tu via as dificuldades, em cima das dificuldades, tu começava a ajustar o sistema de digitalização, né? Isso foi uma forma bacana que a gente desenvolveu para ter mais opções e um leque maior de ideias, né? Então, só na gente surgiam ideias bacanas, mas eu acho que com o grande grupo foi muito legal. Daí eles começaram a utilizar o sistema, né? E pintou bastante oportunidade de melhoria. E junto também com o cliente nos auxiliou bastante no desenvolver da ferramenta, né? Mas os técnicos nos auxiliaram bastante. O botãozinho play, por exemplo, foi uma ideia que surgiu de campo, né? Pô, é melhor do que estar digitando, bota o play, a hora, né? Não tranca, não trava o processo. E a produtividade, querendo ou não, aumenta para todos os lados, né? Para o técnico, que está ali, está apurando os dados dele, está lançando, e para nós, que a gente vai ser produtivo e entregar um resultado muito mais rápido para o cliente. Que eu acho que isso que provocou a gente, e muito, né? Porque eu, particularmente, quando cheguei nesse projeto, o cliente me pediu um relatório e eu tinha que entregar esse relatório naquele dia. Eu falei para o cliente, olha... Que é dinâmico, né? Isso, para ele lá do outro lado, essa coisa, né, tá rápido, né? E nós não tínhamos essa feição ainda na época. Então, eu disse para o cliente, olha, eu não te consigo isso para hoje, eu te consigo para amanhã. E eu ia ter que ter muito trabalho ainda para o amanhã, né? Tive que envolver muitas pessoas para conseguir. E isso deu um estralo, que a gente precisava evoluir. E aí foi onde eu consegui conciliar a ferramenta da digitalização no nosso projeto lá e trouxe toda essa cadeia de evolução da parte da gestão nossa. Que legal, né, cara? Legal. E aqui a gente acabou aprofundando bastante em preventiva, né? Num modelo de planejamento de manutenção preventiva, bem tradicional mesmo. Mas é claro que também gera muitos ganhos na corretiva. A gente não pode esquecer isso, que é tu ter os históricos de intervenções corretivas, tu conseguir acompanhar lá as tuas garantias caso venha a acontecer, porque estamos falando aí, de novo, mais de 1.000 ativos, então a corretiva vai estar lá, o parque não partiu todo quando a gente digitalizou, né? Tem muito equipamento que está instalado há décadas. Então, tu conseguir ter também registro de corretiva, que tem muito dado ali, que tu vai conseguir tirar só na corretiva, quando tu abrir o sistema mesmo, né? Hoje, por exemplo, a gente pega lá um indicador de chamadas de emergência. Nós tínhamos OS de chamadas de emergência, né? Era uma OS dentro do nosso sistema. Entretanto, era algo muito complicado de se buscar, rastrear, era um monte de código, né? E hoje não. Hoje a gente busca lá todas as OS de chamada, tá lá, tem uma apresentação, bem dizer, pronta. Corretivas, instalações, né? Instalações, garantias, tudo tem lá. É tudo muito prático, tudo muito na palma da mão hoje para a gente ter o resultado. Deu uma quebra de compressor e a garantia. A pessoa vai abrir lá uma ordem de garantia, né? Quando ele receber todo o material, todo o contexto, e vai seguir. Isso vai gerar um histórico e tá tudo lá. Quer saber o número de chamada de emergência? Tem lá, tem tudo certinho, quando foi, qual o equipamento que foi, que dia que foi, quem atendeu, o que foi feito, qual a solução desse problema. Está tudo descrito, tudo na palma da mão. Se fosse hoje essa mesma pessoa que me pediu no passado, em 5 minutos ela estava com um relatório personalizado entregue para ela. Vê que legal. E quando o Cole te traz esse tema também, né? Tu conseguiu ter um inventário com muita profundidade, né? Porque hoje o André, ele consegue... E aí tu me corrige se eu estiver certo, ele consegue saber máquina crítica tal, lá, o chiller tal, qual é o modelo do compressor, né? Qual é a correia que vai no fan coil. Então, quando vem o problema, ele já sabe definir o que tu precisa ter em estoque, né? O que realmente é crítico
Isso traz a gente para algumas ações bem específicas, né, de acordo com cada projeto. Quando a gente começa a ter esse tipo de informação, a gente tem que antecipar, fazendo lá um projeto de compra de peças dos equipamentos ativos crítico A, por exemplo. Eu tenho contactor, a gente tem bombas novas, a gente tem lá de backups, né, prontas, porque eu sei que se falhar uma bomba minha hoje, eu paro todo um processo, né? Eu paro uma câmera de congelados lá, a gente sabe que é um baita de um problema. Então, tem peças, alguns sobressalentes, que estão lá devido a muito estudo e muito histórico desse tipo de questão. Foi lá, trocou uma correia, o técnico já vai informar dentro do sistema qual foi a correia que ele aplicou, né? Qual foi a polia que ele trocou, qual foi o rolamento. Fica tudo descrito e relacionado, né? A gente consegue levantar. Aí, quando a gente está falando de um sistema dedicado para o HVAC, né? E quando a gente consegue compilar isso tudo em um local, é mais um salto gigantesco para a gestão do modelo. Porque antes tu teria como fazer, tu ter o histórico lá, no verão, que bomba de condensado eu vou ter que fornecer. A probabilidade de eu fornecer, sei lá, uma de 1,5 CV acoplada ao monobloco, aí é com vocês, é de tantos %. Mas eu tenho que ter um outro documento para controlar isso, com um histórico que está em outro local, e aí quando a gente traz para a ferramenta, tu tem tudo compilado ali, né? Tudo condensado em um local só. Daí existe os controles paralelos, né? Os Excel. Acaba eliminando isso. Isso, né? Que hoje a gente não tem. A particularidade está no ativo. Então, se o ativo crítico A é importante para o cliente, né, a gente tem que olhar o crítico A com a devida atenção que tem que ser, né? É tudo perfeito? Não, tem alguma coisa que passa nesse processo. Mas a gente está falando de 1.400 ativos, né? E de crítico A, no mínimo 300 dos 1.400, né? Então, é um processo que ele constantemente está se adequando e se modernizando e se atualizando. Então, alguns dias atrás, eu estava olhando, a gente teve cadastro de 4 ou 5 máquinas que nesse mundo, nesse universo, ou foi posto nova por nós e não foi feito o cadastro como deveria, mas entrou no sistema, né? Então, são ativos que, né, tem que botar no plano, tem que dizer se ele é crítico A, se ele é crítico B, tem que criar rotina. E isso é mais uma coisa que, de modo geral, aí, por onde a gente for, em qualquer planta, vai ser uma constante discussão entre as áreas e o gestor de manutenção, né? Que aí é os famosos puxadinhos. Acaba acontecendo, a área vai lá e diz que agora eu vou colocar um multisplit lá no fundo porque o pessoal ali está reclamando. E quando vê, compraram a máquina do jeito que eles queriam. Só tem que instalar. Só agora a gente comprou, tá aqui no pátio, dá teu jeito. Aparece, né? Dá teu jeito. Tu sai na sexta, na segunda tu volta e opa, tudo novo. Não, esse duto aqui não tinha, né? O pessoal deu um jeito. Legal, cara, legal. E André, e dentro da digitalização, né? Hoje o pessoal vai lá, executa a manutenção, né? Pelo que eu entendi, a gente tem um QR Code. Tu vai com o smartphone, botou ali o QR Code, explode o plano de manutenção e aí eles executam a manutenção. E ainda eles conseguem colocar uma imagem de como está e como ficou da realização da manutenção. Exato. Exato, é bem assim. Hoje a gente evoluiu na questão do tag do equipamento, né? Não é só o tag, né? O tag é o RG do equipamento. Se tu olhar teu RG ou teu CPF, né? É um documento que tem uma foto, né? Tá lá, nosso sistema tem o RG, que é o tag, e a identidade do cara, do equipamento, do ativo, que é uma foto dele. E aí, para facilitar, tem um QR Code que o técnico abre o sistema, né, no aplicativo, no telefone ou no tablet, né, lê, faz a leitura, já entra direto no equipamento, vê as ordens que estão pendentes, já de acordo com o mês que ele está, já executa conforme o plano que está ali, né, faz as medições que precisa, limpa filtro, toda a rotina, e já encerra, lança o auxiliar dele, as pessoas que estão envolvidas na atividade, e tudo na palma da mão. E isso traz mais facilidade, né? E tem a opção também para o cliente fazer a leitura do QR Code, trazer, estratificar quem foi, quando foi a última manutenção preventiva ali e o que foi feito, né? Para fins de informação para eles.
É bem bacana, é bem legal e realmente é que nem a história do banheiro, né? Antigamente nem se pensava em ter um Nem QR se Code. pensava. E a evolução do tag do equipamento é muito importante. Eu acho que não é só um número, né? Se tu fala AC001, para quantos clientes tem o AC001? Né? Mas eles vão conhecer pelo tag. Sim. Não é às vezes pelo local e tal, mas o AC para eles é muito importante, né? Isso é trivial para a gente, tem que ter. É legal, né? A gente vai conversando assim e vai viajando, né? Fazendo uma relação do passado, do que é hoje, né? E eu vi que tu tem uma ação muito legal lá, propositiva, de fazer uma reunião mensal com o pessoal, né? Como que foi o desempenho da manutenção? Como é que foi os indicadores de MTBF, MTTR, né? E vocês fazem uma reunião de análise de profundidade, né? O que dentro dos equipamentos críticos, o que a gente pode melhorar para aumentar a disponibilidade, né? A gente tem, né, uma conversa com a equipe relacionada a todos os indicadores dos ativos críticos, né? E isso acontece também semanalmente no contexto normal, né? E a discussão Olha aí, ó. de números aí mensal, né? Porque com o próprio cliente também a gente tem que ter essa conversa, daí é trimestral, né? Interna nossa, a gente fala também semanal e mensal em números. E isso traz muita questão de desenvolver o próprio ativo, que às vezes já não tem mais o que ser feito nele, né? A gente precisa ter uma evolução de engenharia, troca do equipamento, né? Fazer algo diferente para ter uma entrega normal para o cliente, né? Porque às vezes tu tem um ativo de 78, né? Então esse ativo já 1978? Isso, de 1978. São 46 anos que eu sei que é a minha idade, né? Então Por isso que tu entregou- pegou esse exemplo aí, então. Aí você, o André tá bom na matemática. Então é um ativo que ele talvez já esteja na curva da banheira pedindo para ser substituído. Obsoleto, né? Então, obsolescência. E aí a gente começa entrando com a engenharia, toda a parte de mostrar e provar para o cliente que aquilo ali se faz necessário, né? Que Os ganhos que tem, os né? ganhos que vai e o que se pode se perder no momento que tiver uma falha crítica num equipamento desse. Então, isso tem sido muito importante. A gente tem conseguido, por mais que às vezes né, os custos para as empresas ainda é predominante, né? Mas eles sabem que também o processo para eles também é muito importante. Então, a gente acaba balançando e a coisa acontece. Se investe nas corretivas, né? Isso sim acontece. Mas a troca de chave de investir no equipamento, nessas conversas, surge melhorias, né? Um modelo de um motor que é de 1986, que já tu não acha mais nenhum motor. Tem tecnologias novas hoje que o motor faz tudo, alta performance, um motor bem menor, com corrente menor, e entrega muito melhor a troca térmica do equipamento. A gente tem feito muito esse tipo de estudo corrido atrás, sabe? Nós falamos aqui, acho que foi no terceiro episódio, né, Colit? Nós falamos sobre revamp, retrofit, né? E conversamos sobre isso, né? Como é importante quando chega um equipamento que ele fica obsoleto, né? O que tem de tecnologia nova? Ganho energético, aumento de disponibilidade, né? Aumento da confiabilidade, tempo de manutenção e uma série de coisas, né? A gente tem alguns ativos que são críticos né? Estão operacionais. Entretanto, a gente já apontou que é preciso ser feito algum investimento, né? Mas, como tudo, o valor, né? As cifras ainda influenciam. E daí a gente entrou com tecnologia nesses equipamentos que é para trazer um pouco mais de rapidez nas nossas ações, né? E, em específico, um equipamento, né? Que é importante a gente ressaltar, começou pelo nosso cliente pedindo um monitoramento de 3 vezes ao dia nesse cara. Medir corrente, tensão, temperatura, realmente ter essa intervenção diária e monitorada, anotada, e depois eu tinha que mandar isso no final do dia para o cliente, né? Então, tu imagina, o técnico tinha que ir de manhã, pós-meio-dia e antes de ir embora no equipamento. Não importava o técnico, alguém tinha que ir no equipamento. Pegar todas essas coletâneas de dados para a gente evitar de ter algum tipo de problema. Olha, o HH aplicado aí, né? E aí deu o insight do nosso produto, né? Do Smart Vac. Colocamos o Smart Vac no equipamento. Então, se passou de 3
intervenções de monitoramento para um monitoramento full-time. Então, a gente conseguia enxergar o equipamento 24 horas por dia. Isso foi um ganho para o técnico que ia lá todo dia, ele se aliviou. Sim, tu pode pegar aquele HH e aplicar numa questão mais prioritária. Né? Exato. Eu me lembro até hoje, ele que foi a pessoa que instalou, né? E foi fantástico, porque ele ia todo dia lá, daí depois ele instalou a tecnologia, passou só a acompanhar. Daí depois a gente só dizia para ele, dá uma passada lá, porque a gente recebeu um alerta assim, assim. Né? E, inclusive, depois a gente até tendo uma situação bem crítica assim, na questão que o sistema nos apontou, né? Que foi uma queda de energia, né? E a gente, nesse local, propriamente dito, tem realmente, conforme troca a alimentação, tem uma queda de tensão lá. E o sistema pegou isso e começou a nos alertar. Olha, pessoal, nós estamos com uma queda de energia lá. E o sistema se protegeu, o equipamento, as proteções se protegeu. E aí nós fomos lá, né? A gente foi inspecionar em campo e isso tudo muito rápido. Em questão de meia hora já se tinha um diagnóstico que era problema de alimentação. Que se inverteu uma alimentação por Que tipo outra. de equipamento era? É um rooftop. Rooftop de alta capacidade. É industrial, bem grandão. Se eu não me engano é 60 ou 90 TR. E se ele para o processo. Para as injetoras do pessoal lá. E aí fomos lá inspecionar em campo, olhando o sistema, né? Já fomos direto em tensão. Se acertou com o pessoal de inverter a alimentação, voltar para a alimentação da outra área, que a tensão estava mais estável, né? E o equipamento voltou a operar e não tivemos parada nenhuma, porque o tempo foi curto, sabe? Isso foi muito produtivo, foi muito bacana. E tá lá, o equipamento está operacional, a gente investiu em tecnologia de compressores novos, né? Ela está num target para investimento de troca de equipamento, a gente está correndo atrás ainda do investimento, mas já existe o projeto todo, já foi feito toda a parte de projetos, e é uma máquina que, se eu não me engano, é de 80, 81. E se não tivesse feito nada? Teria parado o processo. E teria, o que teria quebrado na máquina? O que quebrar e qual seria o impacto disso? A máquina propriamente dita, ela estaria defendida, até a máquina não teria quebrado. Se tem o risco de se quebrar um compressor por tensão, queimar um compressor por tensão. Estamos falando na casa hoje de 25 a 30 mil a compra de um compressor desse, né? Olhando a máquina. Né? Se tu for olhar o processo do cliente, os números, as cifras são bem maiores. Sim, né? sim. E aí está se falando de parar um processo de horas. Aí... Não, mas a minha dúvida até era mais na máquina. Logicamente que depois iria chegar na questão do prejuízo operacional da indústria, né? Mas eu queria primeiro entender na máquina qual seria o impacto de não estar monitorando e o equipamento vir a danificar. Porque se tem um problema de tensão, consequentemente, esse problema vai andando, né? Assim como a tensão vai avançando, o problema poderia ir escalando até chegar lá no compressor ou no motor, enfim. Isso é importante. O porquê que a gente passou a ter que monitorar esse cara por 3 vezes por dia? Porque era um equipamento que a gente fazia intervenções corretivas uma em cima da outra e não se tinha o resultado técnico desejado. Então, quando a gente alinhou ela... Não conseguiu ter o diagnóstico da causa raiz. Trocava uma peça, voltava a quebrar aquela peça. Trocava um compressor, voltava a quebrar um compressor. E aí se passou a ter que se olhar de um jeito diferente. Né? O tipo de compressor que está adequado, não é muito velho, né? Daí vamos trocar os compressores. Trocamos os compressores por scroll. Quando se fez todo esse investimento, aí entrou a questão a necessidade de ter que investir em monitoramento nelas, né? Então, realmente o monitoramento nos traz assim a questão da gente não perder a máquina, né? Antecipar isso, né? Porque antes eu não estava monitorando e eu tinha muitas quebras, né? E agora eu monitorando eu antecipo. Daí se descobriu problema de tensão, né? Um ambiente que tem uma condensação muito alta. Então, tem que trabalhar muito mais na questão do ambiente, na limpeza, antecipar. Aí os planos começam a ser revisados. Há uma periodicidade trimestral de limpeza, semestral de limpeza de condensador. Não pode já, conforme o lugar, não pode ser. Vai ter que passar a ser mensal. Né? Um ambiente muito poluído.
perto de extrusão, que tem, enfim, muito poluído, né? E isso realmente traz um ganho bem bacana, cara. Mas legal, eu queria só pegar esse gancho de vocês, que é muito legal esse bate-papo, e botar a linha desse bate-papo que a gente está, né? A gente começou com a manutenção tradicional. Se você quiser arrumar o teu microfone um pouquinho aí. Aí. Então a gente começou com a manutenção tradicional, aí tu deu um primeiro passo, né? Subiu a escadinha, pegando a parte da digitalização, que faz parte da transformação. Aí tu sistematizou a digitalização, a manutenção preventiva tradicional, já aplicou uma tecnologia ali que tu já está tendo ganho, né? E aí agora tu tá no momento de subir um próximo degrau, né? Que é o novo projeto que tu iniciou, começando a entrar dentro da manutenção prescritiva. Aí dentro da manutenção prescritiva é fundamental que entre a tecnologia para auxiliar isso, né? Aí entra a parte sensores, de hardware também, que é uma solução que nós criamos, né? Que a dor ensina a gemer, né? E aí a gente trouxe essa solução, o qual tu tá sendo um protagonista de fazer a implantação agora, que a gente está instalando em quase toda a planta, né? Então, a gente entra na manutenção prescritiva. Aí tu está instalando hardware, está instalando sensores junto com a digitalização. E aí tu começa a colher benefício disso, né? Então, como é que está sendo isso? Porque antes o técnico tinha que ir lá, ir no equipamento, botar manômetro, botar lá um amperímetro, e hoje não precisa mais isso, né? A gente até estava conversando, né? Eu acho que a caixa de ferramenta do profissional está mudando, né? Eu acho que está na palma da mão a caixa de ferramenta da pessoa. Não que não vá ter um multímetro, um manômetro, mas no sistema a gente tem tudo. Então, o técnico é só questão de olhar, verificar e o diagnóstico vai sair. E hoje o sistema pensa, né? O sistema ele olha e te dá uma diretriz. Olha, que nem antigamente, como é que a gente fazia para diagnosticar um problema que o técnico nos trazia? Tu começava a fazer pergunta para o técnico. 3, 4 perguntas tu já dava o diagnóstico, né? Que tu fazia para o cara ia te respondendo. É condensação. Teu evaporador lá que está sujo, né? E hoje ainda a gente faz essas discussões para alguns pontuais, alguns casos críticos, né? Mas pelo sistema ele já nos auxilia nessa tomada de decisão pro técnico. E realmente hoje, não que qualquer pessoa não possa mexer, né? Mas hoje o conhecimento do técnico ele está na palma da mão ali, está full time, podendo colher esses dados, né? E tem que ser um pouquinho diferente o conhecimento do profissional que está lá. Só conhecer o multímetro e o manômetro talvez não resolva Às os vezes problemas. vai ser necessário, Vai né? ser necessário. Vai ser necessário na corretiva ou na melhoria, vai ser corretivo. E o Colt trouxe esse tema também em um dos episódios aqui, que ele estava falando sobre a qualidade da mão de obra, né? Qual é a grande necessidade dos nossos profissionais do nosso setor tá buscando melhorar isso, né? Porque hoje, ao invés de tu estar com um manifold, que também vai usar, né? Mas com um amperímetro, tu tem que estar com o teu sistema ali na mão, né? Tu tem que entender o que é um sensor, o que é um hardware, né? Isso é muito legal. E me recordo, né? Nós que somos mais antigos aí, né? E tu tinha que chegar num chiller lá e tu botava manifold, aí tu fazia isso, tu fazia aquilo, para te ter leituras, né? E depois, às vezes, pegar até uma calculadora, né, André? Para te calcular superaquecimento e subresfriamento. E hoje a tecnologia, ela nos dá isso, né? Ela diz, olha, daqui a gente está olhando aqui a condição desse equipamento e teu superaquecimento está começando a apresentar problemas. Possivelmente daqui 10 ou 15 dias esse sistema vai parar. Como é que o pessoal está lidando com isso, né? Porque tu sai do modelo, dá para dizer, reativo para um propositivo, né? Tu começa a analisar o ativo em tempo real, a condição do ativo, né? E nós abordamos isso aqui, né? Mas é importante, tu que está na prática, tu que está o dia a dia, o que é o significado disso? O pessoal fica curioso, né? Tu passa para eles, olha, pessoal, tem um alerta da máquina X que é temperatura da linha de líquido lá.
Aí o pessoal fica meio assim, não, mas é sensor, é o sistema que não funciona direito e tal, é aferição. Tá gelando. Tá funcionando, tá funcionando. E aí tu vai lá, às vezes tem realmente uma fuga de fluido, né? Que vai apresentar alguma distorção nos dados, ele vai apontar, né? Ó, pessoal, tem tal coisa, tem que ir lá olhar. O pessoal vai amadurecendo junto, sabe? Eles vão ajudando nessa questão do crescimento. Uma que eles têm que ir lá para certificar que o problema realmente existiu, né? E nos trazer e a gente informar para o sistema, né? E outra que eles também estão se desenvolvendo, né? Querendo ou não, estão aprendendo. E a gente tem várias etapas nesse processo. A pessoa tem que se desenvolver para instalar o próprio equipamento. É fácil de colocar, mas tem que aprender, tem que saber como passar quais os dados que tem que passar para a configuração certinha do equipamento, a aferição dos sensores. E isso ele tem que desenvolver, né? Ele vai ter que ter o investimento dele inicial. E é legal a compra do pessoal para isso, sabe? Quem a gente disparou para fazer as instalações hoje se sentem diferenciados, assim, né? Porque querendo ou não, eles acabam aprendendo algo diferente, né? Que não é aquela coisa trivial. Ele está lá instalando um sistema que vai monitorar o equipamento por 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, as pessoas também se desenvolvem junto com a gente. Daí eles já trazem as questões de melhorias, né? Por que não botam uma cintinha aqui para melhorar a fixação? Um isolamentinho, vamos colocar tal coisa aqui que vai ficar melhor. Então, vem deles também a questão da gente... a evolução também do projeto todo, né? E é bacana, é bem legal ver o pessoal engajado, assim, sabe? E depois vem as coletas de dados, né? Coletou os dados, daí fica... Vamos conferir, vamos lá, vamos ver. Eles querem ver se ficou legal. E ficam suspeitos. Não pode estar errado. Porque, a gente fez tão bem feitinho, Sim. né? É bem bacana. Mas trazendo, né, André? Hoje... O pessoal recebe lá, né? A tua central lá, ela recebe lá uma OS dizendo assim, ó, aquele equipamento lá, ele vai parar, daqui 15 dias provavelmente vai parar, né? E os sintomas lá é baixo fluido de refrigerante. Aí tu pega a equipe, né? E a equipe ela já vai pronta. Sim, a gente já sai. Como é descentralizada as nossas oficinas, então fica bem prático para a gente... ir já com todo o medicamento necessário conforme for o que for orientado pelo sistema, né? Então, é um provável falta de fluido refrigerante lá. Aí tem que analisar o porquê dessas faltas. Pode ser filtro sujo, daí ele traz todo o apanhado. Certificou lá, é só filtro sujo. Então já se faz a intervenção. É vazamento, daí tem que ir toda a questão, usa COS que o sistema abre, entra para a questão de planejamento, para execução daquela... Mas aí por uma característica do contrato, da condição que está instalado, né? Se fosse um ambiente, digamos assim, de livre manutenção, vamos chamar assim... Numa crítico A já muda. Já tem que fazer, já tem que intervir, né? Vai depender do equipamento. Vamos olhando o crítico A, por exemplo, chegou lá, tem vazamento, já se entra para correção, né? Já está com tudo em mão já. Isso, já entra no planejamento automático, não tem... E tu trabalha num projeto, né? Nós também tocamos no assunto, mas sempre é bom relatar aqui o ganho que tem com isso, porque nesse projeto tu trabalha, tem um desafio muito grande que é a segurança do trabalho, né? É uma empresa que é um exemplo no mercado, né? De indicadores de segurança do trabalho. Qual que é o impacto disso? Porque antes, né, no modelo anterior, o cliente ligava para ti dizendo, o equipamento aqui não está operando. Aí vocês iam lá, verificavam, né? Aí tinha toda essa questão dos protocolos, da documentação, de PT, APR, etc. Né? Isso gera tempo, né? Além de gerar tempo, às vezes tu tem uma condensadora que fica no alto. Aí só para verificar o equipamento, tu precisava orquestrar toda uma equipe, né? Você tem que ter um andaime, alguma coisa assim. PTA. Levava muito tempo, né? Realmente, hoje, SSMA é carro-chefe, né? Então, se eu tiver que deixar um equipamento parado, crítico A, né? Em relação a SSMA, a segurança, ele vai ficar parado. Então, realmente é algo que a gente ganha e muito nisso, porque eu vou
intervir no equipamento no que tange a necessidade. Precisou realmente, o sistema, né, nos acionou, sinalizou que a gente precisa intervir, aí sim. E tu vai ter tempo de planejar essa atividade. Aí né? muda o cenário, né? Então, vou precisar de recurso de andaime. Ó, pessoal, eu estou com tendência de 15 dias aqui de falha. Eu preciso nessa semana que seja montado andaime, que para mim na outra semana eu tenho que entrar nesse equipamento. O parou vai ser muito suscetível a ter se ter uma falha iminente de uma placa que venha a falhar, muda o cenário, mas num contexto normal se planeja a intervenção. Mas hoje, por exemplo, a gente consegue, junto com a SSMA, tirar as pessoas dos riscos, né? Da exposição. Eu não preciso subir no telhado, que nem na sub lá, 3 vezes por dia. Eu deixei de subir no telhado. É um local Imagina, Colt. Tu tem uma ação dessa, 3 vezes por dia, tu tem que subir numa escada altura. De marinheiro, uma escada de marinheiro. São 8 ou 9 metros Olha a de altura. exposição. Que condição, Até essa parte passou antes, acabou não comentando sobre, mas tão importante quanto, né? Não, mas leva lá, né? Leva lá naquela condição. Imagina o cara subia todo dia, de segunda a sexta-feira, e sábado e domingo ficava descoberta a máquina, ninguém ia lá olhar, né? E para subir, não é só subir, né? Tem que avisar a operação, tem que pedir lá uma permissão de trabalho, né? Então, todo um envolvimento. Então, era bem dizer, o técnico passava o dia envolvido num equipamento crítico, com a solução. E se for considerar toda a cadeia que envolvia, críticos, olha quanta carga horária era desprendida para atender esse equipamento. Era um técnico de segurança, era alguma outra empresa terceira que teria que dar apoio, talvez era uma área externa que teria que estar junto lá acompanhando, depois um operador. E aí, com a tecnologia, conseguiu eliminar tudo isso e ser mais assertivo ainda, né? E tu imagina, existe... Essa palavra assertividade é interessante. Imagina, tu tem painéis elétricos EX, né? Então, o que é EX? É a prova de explosão, né? Então, que é sempre importante, né? São blindados. E, então, eu não posso estar abrindo aquilo a todo momento, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, eu não posso alterar esse projeto, é um projeto específico, né? Então, a gente entra com a nossa tecnologia que não é invasiva, fechei o painel, ela está lá dentro monitorando o equipamento, mandando sinal, eu estou com o equipamento numa área crítica sendo monitorada. Tu trouxe um dado importante, né? A gente conversando. Essa questão de invasiva, né? Essa solução, ela não interfere na funcionalidade do equipamento, né? Tu vai lá, tu aplica, tu não liga, não desliga o equipamento, mas ele fica monitorando e vendo a condição do equipamento, né? É que nem o doutor, né? Se o doutor hoje, ele não abre a tua barriga para saber qual que é a tua dor do estômago, né? Ele... por exames e análises, ele te diz o que é. O nosso sistema é igual, ele não é invasivo, ele pega a tensão, pega a corrente do equipamento sem interferir na operação do equipamento. É simplesmente os dados, os exames do médico lá, os nossos exames que a gente faz constantemente com cada equipamento, né? E isso é extremamente importante. Pega um equipamento de uma área classificada, né? Não tem, é muito trabalho para a gente ter uma intervenção cirúrgica lá no equipamento. Então, a gente tendo o monitoramento, a gente vai lá quando realmente aquele equipamento tiver a necessidade. Isso é um ganho de tempo, confiabilidade no sistema, na operação do equipamento. Estou com o filtro sujo, possibilidade de filtro sujo. Aí manda a equipe lá na área industrial, vai lá, emite PT exclusivo, daí já faz um check-up geral no equipamento, dá uma olhada, dá uma verificada em drenagem, esses itens, né? E aí, só que tu foi certeiro, né? Tu já sabia o que era. Tu não foi lá para, vamos analisar porque a máquina realmente parou de trabalhar. Vai muito além do monitoramento, né? O sistema como um todo já te dá a decisão também, né? Não é tá monitorando no tempo integral, full time lá, mas quando tu vai agir, tu já tem a decisão do que é que tu tem que fazer, ele já te entregou esse dado, né? Ele já te fez as 5 perguntinhas básicas para tu ter um resultado. Legal. E aí a gente pega o gancho que o Chloe te deu uma provocada aqui. Tá, mas e os ganhos, né? Tu tem um case interessante que tu começou a abordar aqui, que era numa sub, né?
E essa sub, ela pegava uma parte, a maior parte do processo, que propositivamente essa solução ela conseguiu fazer uma entrega de diagnóstico e não parou a operação ou a produção, né? Não parou o processo. Deu tempo, né, de a gente agir. É tudo muito rápido. Esse local ele precisa da climatização porque senão a temperatura realmente sobe no ambiente. E aí A carga térmica é muito alta. Isso, exato. Então, a primeira ação né, abre-se as portas, né? Então, naqueles 30, 40 minutos entre a gente receber os primeiros alertas e deslocar uma equipe, que era final de tarde isso, se conseguiu evitar esse problema. É uma parte do processo que o nosso projeto tem lá, né? E muito importante porque ele é um coração, né, do processo, né? Não é uma sub de qualquer lugar. Então, realmente é algo que ia parar vários pontos, né? Inclusive, até uma casa de controle se corria risco de ter que parar por causa desse local, fora o processo. Então, a gente não ter parado isso é algo que realmente tange alguns números, algumas cifras aí. E tem dois impactos, né, André e Colt? Tem dois impactos. A gente evitou, a solução evitou uma quebra mais severa do equipamento, nosso equipamento de climatização, e também evitou uma perda gigantesca, né? Eu acho que me lembro que foi feito um levantamento de números, né? Eu acho que era algo na casa ali, só aquela pequena parada, se ela prolongasse, ia ser na casa de 4 ou 5 milhões, né? Isso. E esse cálculo é do próprio cliente, não foi nosso, né? Então, eles que nos forneceram, sim, foi nessas cifras aí. Tu imagina, Colt? Não, é muito dinheiro, né? Impactante, né? Como é impactante, como é agregadora a tecnologia, né? Bem aplicada, ela... E tu comparando, né, as cifras, o investimento de um monitoramento e de um detalhamento diferente, um cuidado diferente, né? Um exame diferente, né? Que o nosso equipamento fica fazendo exame constantemente, é muito baixo em relação ao... E tu trouxe também que o equipamento de climatização a gente evitou uma quebra mais severa. Que tu disse, poderia, já aconteceu outras vezes, que comprometeu o compressor. Um compressor hoje, aquele modelo de compressor, na casa de R$25.000. Sim. Isso olhando só o compressor, que esse é o menor dos fatores, porque se tu for colocar o HH de investimento de limpar um equipamento, o sistema daquele porte, nós estamos falando de mais toda a limpeza frigorígena interna, né? Mais de 10 Porque dias uma queima de severa, o impacto é muito grande, né? Tu tem que fazer um tratamento muito bem feito, E aí tu bota o SSMA nessa jogada, trabalhando a 10 metros de altura, né? Em cima de uma subestação. Quanto tempo tu levaria para fazer essa intervenção? PT diária, né? Então, todo um HH envolvido aí. E fora que vai ter que colocar um equipamento externo, né? Para climatizar, fazer toda uma movimentação para continuar o processo. E nesse local tem 2 equipamentos, né? Tem um reserva do outro. E na época, quando começou, a gente investiu em um equipamento, no titular. E o reserva ficou com um modelo antigo ainda, que não tem a performance, né? O COP dele, o coeficiente de entrega, não é o igual ao titular. Então, ela não nos entrega o que a gente precisa. Então, tem que ter um equipamento de apoio, só para não parecer que a gente não tem não tem um reserva Sim. lá, né? Não tem um reserva, mas ele não entrega o que a máquina principal entrega. Aí se coloca um equipamento externo, reserva, colocando ar para dentro do ambiente. Não se precisou mais disso há uns bons 5, 6 anos já. Impacto positivo disso, né? E teve outro case, né? Que nós estávamos até conversando há pouco, antes de chegar aqui, sobre a câmera fria, né? Sim, foi uma câmera fria de congelados, né, que apresentou uma não conformidade em alimentação, em tensão, né. Aí o pessoal foi lá inspecionar, né, e encontrou um terminal que estava com mal apertado, né, os bandeirinha, né, os terminal bandeira não estava bem prensado. E se fez a movimentação ali na hora, se trocou o terminal, né, cortou o cabo, fez o que tinha que ser feito, e certamente isso ia dar uma falta de fase e ia comprometer o compressor, né? Então
foi um tremendo de um ganho. E a câmera, ela tava bem ocupada. Tava com capacidade Ocupação. máxima da máxima. Que o pessoal... Imagina, câmera de congelado. Congelado. O André tava comentando, acho que era menos 20 temperatura, 18, menos 18. O impacto disso, né? Carga total, menos 18, atingir essa temperatura. E esse até, acho que seria o menor dos problemas, mas esvaziar essa câmera Tudo com congelado. tudo congelado, vai botar onde, tudo isso aí. É a perda, né? Imagina se não tem o positivo que a gente teve. Perder toneladas de carne. E eu fico vendo isso e analisando, né? O impacto positivo que tem no nosso propósito, né? Que é ser propositivo, tu chegar lá pro cliente, olha cliente, tivemos um diagnóstico aqui com a solução de tecnologia, a tua máquina ia parar, nós já ajustamos, né? Consertamos ali um detalhe que tinha e tu não parou a tua câmera. Na verdade, nem percebeu, né? Porque ficou como se fosse uma parada de preventivo, então nem entrou como uma corretiva. Então se pegou antes, o sistema nos acionou, a gente foi lá, interviu, abriu-se a ordem, o sistema abriu a ordem, entregou, a gente executou, câmera liberada. Então não entrou nem para chamado do próprio cliente, né? Então foi nós, nos antecipamos em 100%. Não teve parada desnecessária, né? Uma parada que ninguém quer, corretiva. Foi uma parada de... como é que se... Estou aproveitando essa paradinha já para dar uma mexida aqui e melhorar o sistema. A gente foi inspecionar, né? Porque o sistema alertou e a gente aproveitou, né? A deixa e... Que legal, legal. E é só a gente vendo na prática, né, Cody? Só. E sentindo assim, e tu trazendo isso para nós, André, é muito legal. Essas vivências aí são muito importantes. São muitas transformações que aconteceram no modelo de gestão, de execução, de monitoramento, de sistema. Então é uma evolução muito grande. Que faz sentido, né? Faz sentido, agrega valor. Eu confesso que desde o início do processo, muito se evoluiu. Muito, muito, muito. Era muito maçante, era muito estressante na realidade. Ter uma pilha de folha de folhas, né? E a pessoa ali envolvida naquilo também. E não podia. E aí começam os erros, né? De digitação. Aí começa a sumir folha. Olha. E arquivar tudo isso, onde é que tu arquiva, né? Para depois tu ter que rebuscar. E hoje não. Hoje é tudo na palma da mão. E o mais legal disso é o dia a dia e as entregas que as pessoas vão te dando, e o próprio cliente também, da evolução do produto, sabe? Do projeto todo, né? Olha, eu acho que aqui nós precisamos ter tal número. Tal número, interessante mesmo ter tal número. Né? Qual que é a média de idade lá, né? São números que são interessantes para a gente brincar. Números é números, né? Quem gosta... Eu não curto muito matemática, mas quem gosta de matemática é um prato cheio, né? Legal, pessoal. Mas aí, estamos... Muito bom esse bate-papo. O André fala demais, né, cara? Passou rápido. Muito legal, cara. Já terminou? Já estamos terminando, né, André? O nosso tempo aí. Gostaria de agradecer a tua vinda aí. Foi muito legal aí. Então, fica aberto aí para te dar as últimas palavras aí. Depois, nosso amigo Collet também. Já tem cadeira cativa. O Collet aí. Sem o Collet não acontece. Todas ele estava, né? Pior que é. Mas é agradecer assim a todas as pessoas, né, que tiveram envolvidas em todos esses projetos comigo, né, a cada um, né, porque são muitos nomes para a gente estar falando, mas tem N pessoas que já que passaram pelas nossas mãos nesse projeto, pessoas que começaram comigo lá e hoje estão em outro projeto, né, mais próximo de vocês, então é muito bacana, é legal ver isso, sabe? E tem outros tantos que vão levando, né, esse aprendizado todo aí da história que a gente tem mudado e escrito todo dia uma coisa diferente. Agradeço demais aí o momento nós com que vocês. agradecemos, André. Isso aí. Também vou agradecer o convite. Espero aí, André, que tu tenha conseguido cavar um buraquinho aí pro próximo episódio de ser convidado. Vou torcer por ti, porque eu sei que eu vou estar aqui, né? Tu tá garantido. Então, obrigado aí, obrigado, pessoal, tinha que ter nota, pelo convite. né? Tipo, botar nota lá e se... Não, mas a gente faz, por isso que eu tô sempre aqui. Entendi. Ia ser muito legal. Eu acho que tu traz assim um tema muito, muito bacana assim no teu resumo, né? Que quando a gente consegue unir a tecnologia junto com as pessoas, né? E todo no mesmo caminho, o resultado é fantástico, né? É certeiro. É fantástico, muito legal.
Muito bacana, agradeço aí a presença de vocês aí. Então, estamos concluindo aí o nosso 5º episódio. Participa lá, pessoal. Fique à vontade de alguma pergunta, algum questionamento, alguma dica. E vem com a gente. Muito obrigado aí. Até o próximo aí.